Por que o público de futebol, em sua maioria, é masculino? Por que os homens geralmente se interessam mais por futebol do que as mulheres? E como a representatividade feminina pode mudar isso? Oi, meu nome é Fernanda Remisdorf e eu vou tentar responder essas perguntas que eu fiz no início do vídeo com vocês. E para responder essas perguntas, a gente precisa voltar lá na nossa infância. Porque quando a gente é criança, desde pequeno na escola, a gente já percebe como que o incentivo ao futebol, ele é diferente entre as meninas e os meninos. Eu posso falar por mim, principalmente, na minha escola, quando eu estudava, na aula de educação física, os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam vôlei e handball. Era algo que os próprios professores passavam para os alunos. Além disso, os próprios pais, eles incentivam dessa maneira. Você pode perceber que várias crianças do sexo masculino, os menininhos, desde pequeno vão para a aula de futebol. Já no caso das meninas, não. Inclusive, no meu próprio caso, desde pequena eu fiz o quê? Balé. Fui colocada na aula de dança, em aulas assim, e os meninos já fazem aulinha de futebol desde cedo. E esse incentivo feito desde cedo pelos pais também é ajudado e propagado pela mídia. Quando você liga a televisão, principalmente na época que a nossa geração era criança e as outras também, o que a gente via? As propagandas das lojas de brinquedo. As meninas eram as princesas e as bonecas, e para os meninos a bola de futebol. Então a própria mídia já divulgava que os meninos vão jogar futebol e as meninas vão se interessar por outras coisas. Então, além de na escola eles jogarem futebol, fazerem aulinha extra, terem todo esse incentivo, eles também usavam isso de lazer. Então, vai brincar com os amiguinhos, com os seus primos, com seus irmãos. Os meninos estão brincando de bola, as meninas estão com outras atividades, porque é assim que elas foram ensinadas, assim que a sociedade fez essa divisão. E por que eu tô falando isso? Porque os meninos, eles são colocados nesse contexto, né, inseridos no contexto de futebol muito cedo. E é na prática, eles não só ouvem falar, eles não só assistem futebol, eles praticam futebol desde muito cedo. E a gente percebe durante a vida que é muito mais fácil você aprender as coisas na prática do que na teoria. Quando você realmente tem a vivência de um assunto, você está inserido, imerso naquilo ali, do que quando você só observa de longe. As regras do futebol são muito mais fáceis de aprender assim, empiricamente. Eu, por exemplo, até hoje estou aprendendo as regras do futebol. E sim, eu sei que elas evoluem, que todo ano surge alguma regrinha nova e coisas do tipo, mas a gente sabe que, de maneira geral, tem várias regras e conceitos e preceitos do futebol que eles não mudam muito. E os meninos sabem desses principais desde cedo, porque eles estavam ali aprendendo na prática. Então, às vezes, eu estou assistindo um jogo, estou acompanhando uma partida, acontece um lance muito específico, eu aprendo uma regra que eu nunca tinha aprendido antes. Mas, por exemplo, o meu namorado já sabe. Mas por que ele sabe? Ele pegou, ele estudou um livro? Não, ele aprendeu quando ele estava jogando com os amigos, quando ele estava jogando uma pelada, uma partida. Aconteceu aquele lance, tinha um juiz e desde sempre ele já teve esse conceito ali martelado, inserido na cabeça dele. Já as meninas, geralmente não. É claro que existem exceções, meninas que sempre jogaram futebol, sempre se interessaram um pouco mais, tiveram esse contato, mas geralmente isso ocorre por causa de influências que elas tiveram dentro de casa. Normalmente é meninas que têm irmãos, primos muito próximos, amigos do sexo masculino muito próximo, e aí acaba que eles querem brincar de futebol e elas brincam junto nesse contexto aí. Mas, por exemplo, eu não tive essa abertura, eu não tenho irmãos, não tive muito contato próximo com primos, assim, de ver sempre, todos os dias. Minhas amigas, né, meus amigos, de maneira geral, eram mais meninas. Então, eu nunca tive essa abertura e contato físico e prático com o futebol quando eu era criança. E eu sei que essa é a realidade de muitas meninas também. A gente tem o nosso primeiro contato com o futebol visualmente. Indo no estádio para acompanhar um pai, um parente, ou então assistindo na TV também, porque alguém ligou e tá passando. Então, o primeiro contato e a maior parte da vida da menina, o contato com o futebol, ele é apenas aqui, ó, no olho. Não é na prática, sabe? Até porque a gente não tem tantas oportunidades. Pelo menos na minha época, na minha cidade, na minha vivência, não existia escolinha de futebol para menina. Para criança menina, não. Nem adolescente.
Hoje em dia pode ser melhorado, mas ainda assim é muito mais difícil você achar uma aulinha de futebol para menina do que achar para menino que tem ali em quase toda esquina, quase toda quadra. Ou seja, o contato das mulheres, das meninas com o futebol, geralmente é apenas visual, é apenas teórico. A menina que quer aprender futebol, ela tem que literalmente estudar as regras. Porque, como eu falei, às vezes esse contato acontece muito mais tarde, né, distante, apenas pela TV ou então assistindo pelo estádio. Então, se eu quero entender futebol, eu tenho que pegar um livro, eu tenho que ler, eu tenho que abrir a internet, eu tenho que pesquisar, sabe? Que é o que aconteceu comigo. O que eu sei de futebol, as regras que eu sei, é o que eu estudei, o que eu observei, mas eu nunca aprendi aquilo na prática. Então me responda aí, quem que vai aprender as regras do futebol mais rápido, de maneira mais efetiva? Uma pessoa que desde pequena, desde criança, pratica esse esporte em vários ambientes, desde cedo foi colocado ali nesse contexto? Ou alguém que foi aprendendo muito mais tarde, de maneira distante, de maneiras apenas visual, e que não teve esse contato todo e nunca vivenciou na prática o esporte? Então é por isso que não cabe essas piadas muitas vezes de a mulher não entende futebol, não entende a regra. É claro que ela vai entender menos. Ela teve muito menos vivência que você. Ela não teve a mesma experiência que você teve. Então, respondendo a pergunta lá do início, é por isso que os homens fazem parte de um público muito maior e se interessam muito mais por futebol. Porque desde sempre eles são ensinados a isso. Eles são mostrados o futebol, eles são inseridos nesse contexto de maneira muito profunda. E aí fica muito mais fácil de desenvolver esse interesse. Além disso, quando a gente fala que a sociedade brasileira viu por muito tempo o futebol como um esporte exclusivamente masculino, não é exagero. As mulheres, através de um decreto, ficaram proibidas por lei de praticar futebol de 1941 a 1979, porque o esporte não era da natureza feminina. Ou seja, tem pouco mais de 40 anos que o futebol, né, que a prática do futebol é legalizada para as mulheres, que ficaram quase 40 anos sem poder praticá-lo. E qual que é o impacto disso? Várias gerações que foram ensinadas, que viram na lei que o futebol é coisa de homem, é uma coisa masculina, e foram perpetuando esse discurso para os seus filhos e para os seus netos. Então foram décadas e décadas que esse discurso foi sustentado pela população de maneira geral e principalmente pelo governo. Então não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir quebrar esse preconceito, que as pessoas vão conseguir entender que futebol é coisa de mulher sim também. Por exemplo, a minha mãe nasceu quando essa lei ainda estava em vigor. Então ela foi educada e criada na cabeça dela que futebol é coisa exclusivamente de homem. E tem alguma coisa errada com você, mulher, que gosta disso. Mas a gente está aqui para poder desconstruir isso, que é uma coisa que foi criada socialmente e que não faz o menor sentido. E é aí que entra a importância da representatividade feminina no contexto do futebol. Não só elas jogando em si, sendo as atletas, mas sendo jornalistas, repórteres que cobrem os jogos, mas também nós, produtoras de conteúdo na internet, que hoje em dia tem amplo acesso e ampla visibilidade e chega a muitas pessoas. Ver mulheres falando abertamente sobre futebol valida o sentimento daquelas meninas que se sentiram deslocadas a vida inteira apenas por gostar de futebol. Traz cada vez mais conforto e legitimidade para aquilo que ela sente. As meninas começam a perceber que gostar de futebol é algo natural e humano, e não exclusivamente masculino. Que gostar de futebol não faz ela menos mulher, porque mulher entende sim de futebol, a partir do momento que ela tem as mesmas oportunidades para poder aprender sobre esse esporte. Eu recebo com frequência perguntas de meninas sobre regras de futebol, porque elas se sentem mais confortáveis e seguras perguntando para uma outra mulher do que para um homem. É onde elas acham de fato o acolhimento. Falar de futebol na internet é muito delicado, principalmente quando as pessoas subestimam a sua capacidade e o seu conhecimento simplesmente pelo seu gênero.
Mas por isso que é tão importante a gente estar aqui, pra gente conseguir mudar isso. Mas eu sei e eu sinto que as coisas estão evoluindo. A gente está ocupando esse espaço e estamos cada vez mais sendo mais respeitadas, porque a gente se propôs a estar aqui e estamos enfrentando, e várias gerações antes de mim também já foram abrindo as portas para que hoje eu e várias outras meninas pudessem estar aqui falando abertamente de futebol. Meninas e mulheres, contem comigo para qualquer apoio ou suporte que vocês precisam relacionado a futebol. Conselho, dúvida, pergunta, eu tô aqui para isso. Fale de futebol sim, vá ao estádio sim, compra e vista a sua camisa. Você merece sentir essa felicidade e esse prazer que é ser uma torcedora de futebol. Vamos juntas, principalmente as cruzeirenses. Beijo.